Comunicação! Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que falou, não vou ver a aula de história. Eram que horas são agora? 11h30 da manhã, enfim, você estava com fome, resolveu comer, ou resolveu dormir, resolveu tirar um cochilo porque você está desde as 7 horas da manhã acordado, você falou, essa aula de história eu vou ver à tarde. Então seja muito bem-vindo, bem-vinda, muito bom estar aí na sua casa nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, enfim, ou nessa... não, isso aqui não é conteúdo de prova. Então é isso aí, né? Muito bom estar aqui com você, né? Está aí no seu lar, né? Adentrar ao seu lar. Bem, na aula de hoje nós vamos continuar com a formação de monarquias nacionais. E na aula de hoje nós vamos falar do famoso Sacro Império Romano Germânico, Portugal e Espanha. Espanha. Ai, saudade do Rio de Janeiro. Muito bom. O pessoal tem raiva desse sotaque, mas eu acho tão legal, né? Escorrega. Pô, tu tá de caô comigo, né? Gente, que da hora, que legal. Eu queria muito esse sotaque, né? Dá aquele ar de malandrão, assim, né? Mas eu não sou, né? Nutella, né? Macho, branco, no classe média, tatuapé. É isso aí. Essa é a minha vida. Seguindo, então, vamos falar então do Sacro Império Romano Germânico, que é rapidinho, acho que são 2 ou 3 slides, mas é curto. Não, são 4 slides. Poxa, tudo isso slide? Não, tá errado isso aqui. Tá, entendi agora o que eu fiz aqui. Bem, enfim, seguindo, né? Sacro Império Romano Germânico. Quando é que o Sacro Império Romano Germânico, em vez de falar de quando, é falar para vocês que ela é uma herança da Alta Idade Média. Você com certeza não lembra, né, das características da Alta Idade Média. Eu lembro, professor, posso falar? Não. Seguinte. Nossa. Os pilares da Alta Idade Média mundo rural, política fragmentada, agricultura de subsistência, teocentrismo, né, igreja comandando, tudo isso, né? Esses são os pilares da Alta Idade Média. Bacana. Só que, o que acontece? Então, por causa disso, desculpa, nós vamos ter... cadê? Eu queria a imagem. Não é aqui a imagem? Não é. Tá. É uma herança da Alta Idade Média, depois eu mostro, vai ter no próximo slide o mapinha para vocês, no próximo slide, mostrando como esse território é extremamente fragmentado, tá? Quando é que surge esse império germânico? Surge com o final da dinastia carolíngia, tá? Dinastia carolíngia, lembra quem deu início à dinastia carolíngia, né? Esse homão aqui, o Carlos Magno. Lembra do Carlos Magno, leis capitulares, né? Ele conseguiu o Império Carolíngio, ele tinha o objetivo de voltar até a extensão do Império Romano, né? A gente viu isso nesse período pré-feudalismo, né? Então tá lá, com o fim da dinastia carolíngia, e esse fim é dado com o Tratado de Verdun. Lembra lá do Tratado de Verdun? Lembram lá? Então, a partir do Tratado de Verdun, você começa a ter aquela fragmentação, né? Os 3 netos do Carlos Magno tomam posse, né? Eles dividem o Império Carolíngio em 3, então os 3 netos tomam posse e eles começam a fazer aquela relação de suzerania e vassalagem, né? Começa a distribuir terra para todo mundo. Bacana, até aí, beleza. Então aqui, com o fim da dinastia carolíngia, é o fortalecimento dos nobres, né? Por causa que seus netos, então, aplicaram as regras, as leis, né? De suzerania e vassalagem. Maravilha, bacana. Mas existia um rei, existia. Poder simbólico? Poder simbólico. Né? Nessa parte aí, dessa região germânica, né? Poder simbólico? Poder simbólico. Como que o rei era escolhido? O rei, turminha, ele era escolhido através dos duques. Duque é um título de nobreza, tá? Como cavaleiro, visconde, marconde, né? Visconde e assim por diante. Então, duque é um título, se não me engano, é o maior título de nobreza que tem. Então, os duques escolhiam o rei. Quem foi o rei escolhido pós o fim da dinastia carolíngia e após os netos do Carlos Magno lá? O Henrique I, duque da Saxônia, tá lá. O duque da Saxônia, então, vai ser o rei. Mas aquela coisa, questão simbólica, poder simbólico. E aí, então, você tem a formação do reino germânico. Tá bom? Um reino germânico. Beleza? A introdução é essa, acho que sem problemas. Até recapitulando um pouco sobre aquela estrutura do feudalismo.
né? Colocando muito bem os nobres escolhendo o rei, através, então, só os duques vão escolher, aí escolheram o duque da Saxônia, um nobre, né? Professor, Oi? só pode repetir quais foram as heranças da Alta Idade Média que foram passadas? Ah, sim, que é a estrutura, né? A estrutura da... Aham, Você isso. você tem uma cultura teocêntrica, então, domínio da Igreja Católica, então, uma cultura teocêntrica, agricultura de subsistência, política fragmentada, e, por último, a questão de o sistema feudal funcionar no mundo rural. Tá? São esses 4. Ah, tá. Tá bom. E aí, Obrigado. ter como característica, né, nesse reino germânico, essa estrutura feudal. Tudo bem? Tá bom, obrigado. Beleza. Mais para frente, então, né, passando o tempo, chega ao poder nesse reino germânico Otto. Ou você encontra, é legal, eu estava dando uma pesquisada, Otão. Tem lá o Otão, não sei por que dão esse nome. Tipo, eu vi nos livros que eu tenho Otto primeiro, mas eu achei na internet Otão, eu achei tão engraçado. Eis aqui o rei Otão. Tipo, não sei, achei besta. Né? Eu tô besta, desculpa. Seguindo, então o rei Otto I, né, Otão I, ele foi feito imperador pelo Papa da época. Daí o nome Sacro Império Romano Germânico. O Papa, por uma questão, obviamente, de ter controle de fiéis, eu estou no ano 962, né? A Igreja Católica cada vez mais se consolidando no território da Europa, sendo a principal instituição. O rei, então, o Papa, ele acaba se intrometendo na escolha do rei no ano de 962. Beleza? E aí, com essa intromissão do Papa, mostrando então a influência do Papa, nós temos então a formação do Sacro Império Romano, Sacro Romano, aí relacionando a Roma, ao Papa, né? Império Germânico, aos duques e nobres que viviam ali naquela região, que se consideravam então germânicos, etnicamente germânicos. Tá? Aqui você tem um mapa de todo o Sacro Império Romano Germânico. Percebam, cada corzinha aqui é um feudo, é um nobre com sua posse, a posse do seu território. Tá? Então, tudo isso aqui era o Sacro Império Romano Germânico. E percebam, se eu não me engano, eu não consegui achar a legenda desse mapa, mas pelo fato do norte da Itália aqui, ó, né, já que eu estou no norte da Itália, pô, influência do Papa, certo? Terras da igreja. Tudo que tiver essa cor aqui de roxo é terra da igreja. Então perceba, você tem muita influência agora da igreja católica, do Papa, na escolha sempre do novo imperador do Sacro Império Romano Germânico. Certo? Obviamente aqui eu mostro o poder da igreja, né, a influência da igreja de fazer uma Europa católica. Certo? Então, bem, aqui eu coloquei, né, um Estado descentralizado. Você não tem uma centralização política, jurídica, você não tem descentralização de moeda, peso e medida. Cada feudo tinha sua moeda, peso, medida, sua lei e assim por diante. Certo? Tudo bem? Acho que sim, né? Acho que sim. Repete Sim, o professor. estado descentralizado. O que é? Repete o estado descentralizado, por favor. Descentralizado é quando você não tem um rei no comando geral de todo o seu território, né? É o estilo feudal. Cada feudo que está na mão de um nobre vai ter uma moeda, um peso, medida, lei. É um país, é como um país, então. Um país. Seria uma cidade-estado, eu acho. Ah, boa, obrigado. Boa. Isso, não um país, mas uma cidade. É que até mesmo a cidade-estado, enfim, tá, vai, que seja um país ou cidade-estado, vai, para ser didático, não precisa ser tão técnico assim também, né? Mas é um território de autonomia do nobre, o nobre faz a sua lei. Mas esse nobre, ele tá ligado ao rei, por quê? Porque aquela relação de suzerania e vassalagem. Então, assim, não encaixa muito país e nem cidade-estado, Vitor, porque o dono daquele território, que é o nobre, ele tem relação com o poder central, entendeu? A relação de suzerania e vassalagem, entendeu? Por isso que cidade-estado também é meio complicado de usar. Mas aí eu estou sendo muito técnico. Mas não use esses termos. É só para você conseguir entender, mas não use, tá? Você tem um nobre
com autonomia naquela região, e ele tem autonomia porque o rei deu aquela terra. E aí o rei perdeu força, perdeu poder, ficou com poder simbólico. Lembram disso, né? Estrutura feudal, sistema feudal. Sim? Eduardo, sim? Sim, professor. Obrigado. Beleza? Beleza. Fechou. Então, seguindo, tá? Vai acontecer o seguinte, vai acontecer uma treta? Vai acontecer treta. Vai acontecer uma briga entre o Otto e o Papa. E o que o Otto quer? Já está aí no slide, né? O Otto visa limitar o poder da nobreza. Ora, se eu quero limitar o poder da nobreza, o que eu quero fazer? Então, eu quero, de alguma maneira, centralizar o meu poder. O Otto, ele quer ter comando, um poder centralizado nele. Ele quer ter um rei com poder centralizado. Portanto, a sua regra, a sua lei, a lei que ele criar, funcionar em todo o território. Então, enfraquecer a nobreza. E aí... Foi com vocês? Foi. Aí entra aquela lógica de desmilitarização da nobreza. Lembra? Eu tentar desmilitarizar a nobreza, fazer com que a nobreza respeite as ordens do rei e assim por diante. Todo aquele processo que a gente viu muito bem com a França, né? E aqui também a gente vai ver Portugal, Espanha e o Sacro Império Romano Germânico. Como que o Otto ele visa limitar o poder da nobreza? Ele faz o seguinte, ele começou a oferecer o título de conde, um título então de nobreza, um título de nobre para os bispos. Título de nobreza para os bispos. Aí você pensa, por que ele faz isso? Né? Isso foi uma estratégia para ele centralizar poderes, para ele ter poderes, maiores influências na organização política do Sacro Império Romano Germânico. Se liga. Ele oferece o título de conde para um bispo. Se ele oferece um título de conde para um bispo, significa então que ele oferece terra, porque é relação suzerania e vassalagem. Ele é um nobre, o bispo agora vai ser um nobre. Então o rei vai dar terra para o bispo. Bacana. Legal. O que aconteceria normalmente com um nobre que não é bispo, um outro nobre, um nobre comum? Se eu sou rei e dou a terra para um nobre, quando esse nobre morrer, ele vai ter um filho e vai doar essa terra para o filho, para o outro filho e assim sucessivamente, de maneira hereditária. Tá aí o pulo do gato do Otto. Eu doando terras para um bispo, primeiro, eu garanto voto, né, para algum sucessor que eu queira eleger, algum outro próximo sucessor que eu queira eleger, pode ser meu filho. E aqui agora é o rei falando, pode ser meu filho, quando eu morrer. Segundo fator, então, eu estou doando terra para bispos, que ganhou o título de conde, para também, por causa das eleições, para escolherem o meu candidato. Ótimo. Beleza, quando eu morrer. Maravilha. Segundo fator, quando esse bispo morrer, ele não tem herdeiro, ele não pode ter, ele está no celibato. Se ele tem algum filho aí, é ilegal, né? É ilegítimo. Essa terra volta para quem, então? Volta para o rei. Então perceba, a posse da terra, a questão da terra, ela vira uma concessão do rei. Ter terra é ter poder. Elite que não possui herdeiros, né? Os bispos, eles não possuem herdeiros, como ali está colocado, a posse da terra como uma concessão do rei. Ora, se a posse de uma terra, de um território, é a partir da permissão de um rei, ora, olha o poder que ele ganha. Olha a influência que ele ganha. Sim? Ficou claro aqui qual que foi o jogo aqui do Otto? Senhor, você pode explicar de novo? Explico. Como que funciona as eleições de um rei no Sacro Império Romano Germânico? Quem que escolhe? Os nobres, a alta nobreza. Isso. Beleza, os nobres. Maravilha. O que o Otto quer? Duas coisas. Ele quer ter voto e ele quer que o rei tenha influências nessas decisões. Ele quer ter poder, ele quer ter influência nas decisões. Então o que ele faz? Ele começa a dar título de nobre para bispo. Por que ele dá título de nobre para bispo?
Primeiro, eu dar um título de nobre significa, então, que ele vai ter terra, eu vou dar terra para ele, consequentemente, então, eu garanto um voto. Sim ou não? Sim. Beleza, primeiro fator, ótimo. Segundo fator, se eu dei terra para um nobre que é bispo, quando esse bispo morrer, essa terra volta para quem? Vai para o filho do... Pro rei. Ah, não. Porque o bispo... Não, tá certo, para o rei, porque o bispo não tem filho, ele não pode ter filho. Então, perceba, se o rei germânico ele começar a distribuir terra para bispo, quando o bispo morrer, essa terra volta para esse rei e ele escolhe qual outra pessoa ele quer doar essa terra. Olha o controle que ele tem. Sim? Ah, tá. Então, tipo, com isso ele vai ganhando vários e vários votos, né? Além disso, ele não perde terra. A terra volta para ele. E ele escolhe para quem ele vai doar, para quem ele vai fazer aquela relação de soberania e vassalagem. Percebeu? Acho que agora você entendeu. Percebeu a sacada? Sim. Aham. Inteligente. Sim. Só que o que acontece? Isso foi uma coisa que o Otto fez e os outros reis germânicos começaram a fazer também. Era uma forma de centralizar o poder, uma forma do rei ter uma interferência maior, né? E não ficar só com uma figura simbólica. Isso vai gerar treta entre o Papa, ou entre o rei e o Papa. O rei, na época que gerou a treta, o Henrique IV, e o Papa, o Gregório VII. Gera, então, um choque entre rei e Papa. Esse choque, ele só vai ser... desculpa. Por que teve esse choque? Acho que é importante explicar. Porque é o seguinte, a nomeação de bispo, quem é que nomeia os bispos? É o Papa. Exato, é o Papa. O Papa, ele começou a nomear uns bispos que não apoiaria muito a lógica do rei, a vontade do rei. E aí, o que o rei começou a fazer? Falou, mano, caramba, o Papa tá convocando aí, dando título para bispo, para nobre que não aceita muito, para nobre, ou enfim, para qualquer pessoa o título de bispo, a gente não é para qualquer pessoa, gente, é gente da elite, tá? É gente da elite. Então tá dando esse título de bispo para pessoas que não aderem muito à ideia de um poder centralizado no rei. E aí você tem esse choque. O rei começa a falar pro Papa, escolhe aí o bispo aí que me ajuda, né? E o Papa fala, não, eu não quero ter um rei poderoso. Eu quero, igreja, ter a influência. Não. E aí você tem um choque entre eles, tá? Entre o rei e o Papa. Porque se a ideia era dar títulos de nobreza para os bispos, ora, eu tenho que dar títulos de nobreza para bispo, mas que apoie o rei. A ideia de uma centralização, de um poder mais efetivo do rei. E as escolhas do Papa não estavam sendo em direção a esse tipo de pessoa, para o título de bispo. Sim? Entendi. Maravilha. Então, se você tem esse choque, e aí, para resolver, você tem um acordo conhecido, eu gosto de chamar de esse acordo Star Wars, né? Obviamente que não tem esse nome, mas eu gosto, chama Concordata de, olha o nome, Concordata de Worms. Nossa, professor, que piada ruim, tá gravando ainda, meu Deus do céu. Desculpa, eu sempre decorei assim, tá? A Concordata de Worms. Tá, parei, desculpa, tá gravando ainda, né? Nossa, e gravou 2 vezes ainda. Ai, Jesus, piada ruim. O que foi feito nessa Concordata de Worms? A nomeação de bispos. O Papa vai nomear bispos na Península Itálica e o imperador no norte do Império, do Sacro Império Romano Germânico, que hoje é a Alemanha, mais ou menos. Tá? Mais ou menos como se fosse a Alemanha, a parte norte do Império. Ponto. É isso. Foi decidido isso. O Papa escolhe os bispos da Península Itálica e o imperador do norte do Império. Tá? E aí fizeram as pazes, ficaram bonitinhos, ficaram felizes para sempre, e assim foi funcionando o Sacro Império Romano Germânico, dessa maneira, dessa forma. O Papa ainda vai ter influências, não tão grandes, mas ainda vai ter na escolha do rei, certo? Então o rei germânico, o rei do Sacro Império Romano Germânico, ele não é hereditário,
rotativa, através de eleições de nobres, e você tinha alguns bispos com título de nobreza, então a igreja tem influência, isso aumenta mais ainda o poder da igreja, né, sobre esse território e essa região. Beleza? Beleza, professor. Fechou? Maravilha, né? É claro, pô, o Papa ele perdeu, né, o direito de nomear no norte do Império da Alemanha, né? Claro, perdeu esse poder. Mas claro que ele ainda vai ter interferências, né? Ele vai ter interferências, óbvio que ele ainda escolhe bispos e alguns vão receber título de nobreza e assim por diante. E é isso, tá bom? O Sacro Império Romano Germânico fica aí. Como eu falei para você, ainda não é um estado tão centralizado, né? Ele vai ter como característica essa descentralização. Quando é que esse Sacro Império Românico Germânico vai ser centralizado mesmo? Aí, unificação alemã, segundo ano do ensino médio. Vamos falar aqui dos espanhóis. Eu não sei se vocês tiraram print já disso aqui, não sei, tá? Vamos falar, tá aí, você tirar print. Vamos agora falar da Espanha e Portugal, como que surgiu a Espanha e Portugal, né? Podia ter colocado um somzinho, né, nesse slide, né, para falar da Espanha, né? Ia ser legal, né? Ano que vem, agora. Península Ibérica. O que acontece na Península Ibérica, turma? As guerras de reconquista. O que é a guerra de reconquista? É a luta contra os muçulmanos, certo? É fazer com que os reinos católicos reconquistem todo esse território que estava na mão do Império Muçulmano, certo? Aqui você vê o Condado da Catalunha, e aí o Reino de Aragão, Navarra, Castela e Leão. Esse condado portucalense, já eu falo dele, tá bom? Que vai ser, obviamente, dá para perceber que é Portugal. Mas isso aqui não existia antes, pertencia a Leão, tá? Já eu explico o que vai acontecer, os babados, tá bom? As fofocas, tá? Essas coisas de família, casamento, segura. Beleza? Guerra de Reconquista, mas é importante você saber aqui, Guerra de Reconquista é a retomada do território ibérico, da Península Ibérica, das mãos, é a retomada dessa região pelos católicos, né? Então, expulsar os muçulmanos daí. Beleza? É isso. Então, esse processo de unificação surge a partir, então, desse movimento, tá? Então, eu vou focar na Espanha. Na Espanha, você vai ter a união dos reinos católicos. Você vai ter a união entre Leão, Navarra, Aragão e Castela. Por que eu coloquei em destaque Aragão e Castela? Você viu que eu coloquei as bandeirinhas da Espanha? Você viu? Entendeu? As corinhas da bandeirinha. Desculpa. Mas eu fiz pensando assim, entendeu? Espanha e tal. Besta. Idiota. Ok, parei. Bem, por que eu dou destaque então para Aragão e Castela? Porque, se eu não me engano agora, acho que foi Aragão. Aragão unificou... Deixa eu voltar para o mapa que eu vou saber responder. Peraí. Castela... Aragão e Castela. Isso. Acho que foi Castela. Castela anexou Leão e Navarra. Tá? E aí, depois dessa anexação, sobrou Aragão e Castela, e aí você teve um casamento entre os herdeiros das duas coroas, de Aragão e Castela. Como eu disse para vocês, Aragão e Castela, na verdade, Castela já tinha anexado Leão e Navarra, tá bom? Navarro, você é descendente de espanhol? Tem alguma coisa a ver? Cadê? Não tem um Guilherme Navarro aqui ou eu que tô brisando? Ou é parecido? Guilherme, cadê o Guilherme? Mas eu acho que ele não tá na aula não, professor. Ele não tá. Olha! Vou colocar. Só tá o tímpani. Vou colocar falta. Bem, seguindo. Aí você tem o casamento entre o Fernando de Aragão e a Isabela de Castela. Casamento, eu adoro casamento, que coisa fofa. Casou. No casamento entre Aragão e Castela, pronto. Você tem então a formação da Espanha, tá? Na famosa Espanha. Uma curiosidade muito importante. Professor, gosta de ir em casamentos só para comer mesmo. Sim, Nathalie, é óbvio, casamento é para isso. Eu nunca quero ser padrinho de casamento. Vou ter que dar presente. Não, é meu presente mó caro. Não, só me chama para comer, tá tudo certo. E para dançar. Ô, professor. E para beber Guaraná, tá bom? Guaraná. Oi! Aragão é da onde mesmo? Em Castelo também?
São reinos da Península Ibérica, o Gabriel. Aqui, ó. Ah, tá. Aí os dois formaram a Espanha. Aí essa união, né, formou o que vai ser a Espanha, tá? Depois a Catalunha, Tá o bom. Estado vai ser anexado, né? Enfim, beleza? Entendi. Nós. E aí o que acontece? Esses dois reis, não vai estar nada escrito aqui depois, eu estou contando para você. O Fernando de Aragão e a Isabel de Castela, eles vão receber o título de reis católicos. E por quê? Pelo fato do seu fervor, né, católico, eles começaram a perseguir não só muçulmanos, porque estão na guerra de reconquista, mas também porque estão na guerra de reconquista, mas também judeus. Então o Papa, ele vê isso como uma boa... uma ótima forma dele, vamos dizer assim, dar esse título de reis católicos, reis puramente católicos, né? Ficaram conhecidos. E o Papa auxilia o Fernando de Aragão e o reino da Espanha, né? Esses dois reis, auxilia nesse processo de centralização. O que o rei ele faz? O Papa, ele pode oferecer, eu tinha que ter escrito isso aqui, ordens religiosas militares. O que é isso? Ordens religiosas militares. O Papa, ele distribuía para os nobres essa ordem religiosa militar. O que é isso? O direito de montar um exército para poder combater muçulmano. O que o Papa fez? O Papa, na Península Ibérica, tirou essas ordens militares religiosas, esse direito dos nobres de formar um exército para combater os muçulmanos e deu para o rei, o Fernando e para Isabel, para os reis da Espanha. Que processo que eu estou vendo aqui? Uma desmilitarização da nobreza. Essa ordem do Papa fazer com que a responsabilidade de criar um exército católico para combater os muçulmanos, colocar isso nas mãos do rei, significa então que os nobres não vão ter mais essa responsabilidade. Os nobres não poderão fazer exército para combater o muçulmano, só os reis. No caso, o rei, o Fernando e Isabel da Espanha. Isso aqui é uma desmilitarização da nobreza e fortalecimento da figura da coroa, da figura do rei. Beleza? Tá claro isso aqui? Eu falo de novo qual que é o nome. Ordem religiosa, as ordens religiosas militares. Ordens religiosas militares é quando o Papa dá permissão a um nobre, né? Ele tem essa ordem de montar um exército para combater muçulmano. Só que o que o Papa fez, mais uma vez explicando, tirou isso da mão da nobreza que vivia em Aragão, Castela, Leão e Navarra e deu somente para o rei, para os reis, né? Fernando e Isabel, que unificaram e criaram a Espanha. Qual é o nome desse processo, então? Uma desmilitarização da nobreza. Então, o rei agora, ele vai poder fazer, é o único responsável por esse exército para combater o muçulmano. Tá claro, então, esse fortalecimento do rei? Sim? Espero que sim. Tá? Quando que vai ser? Oi? Ele se fortalece por conta da igreja, do apoio? É isso? Não entendi muito bem. Repete sua pergunta. Ele se fortalece porque a igreja dá apoio a ele? Porque a igreja fala, os únicos que podem formar um exército para combater muçulmanos são os reis e não os nobres. Ah, entendi. No caso da Espanha, tá? No caso da Espanha, o Papa faz isso. Tá bom? Tá bom. Bem, você tem a consolidação do reino quando conquista o último posto, né? A última resistência muçulmana, que é a região de Granada. Tá bom? Só isso. Conquista Granada e aí então você tem a unificação aí de todo o território da Península Ibérica, no caso da Espanha. E Portugal, professor? Como que fica Portugal? Bem, Portugal, seguinte, nessa guerra de reconquista, o que aconteceu? O rei da Espanha, acho que é o rei de Castela, o rei de Leão. Antes da Espanha se unificar, como eu falei para você, é uma luta por séculos essa guerra de reconquista. O rei de Leão, né? Então isso acontece antes da unificação espanhola, beleza? O rei de Leão, ele doa terras para o Henrique de Borgonha, que é o condado portucalense. E aí, o que acontece? Tá aí, o Henrique de Borgonha. Só que depois de ter doado essa terra, né?
tinha um acordo ali, né? O Henrique de Borgonha ia ter que casar com uma filha do rei de Leão, uma filha ilegítima, né? Que teve fora do casamento. Teve umas tretas familiares, umas brigas familiares, e acabou, então, em 1139, esse condado se separa de Leão, do Reino de Leão, e forma uma região independente do Reino de Leão, né, sobre a posse de Henrique de Borgonha. Tá? Então, aqui você começa a dinastia Borgonha. Então, o primeiro rei de Portugal está aí, o Henrique de Borgonha. Vamos lá? E ele consegue continuar tendo sucesso nessa guerra de reconquista, em recuperar e expulsar os muçulmanos. Ele doa terras, mas sem poder ser hereditária. Olha que interessante, então. Olha a estratégia do rei da Borgonha, o Henrique de Borgonha. Ele doa terras, mas quando aquele nobre morrer, qual que é o acordo? Você devolve a terra para mim. Não é hereditário. Olha como Portugal vai... E a Espanha também, mas Portugal principalmente, por que ele vai ser o primeiro reino unificado, a primeira monarquia nacional, né, nesse novo modelo de governo, de um rei unificado. Olha a estratégia dele, a doação de terras, para quem receber, ele não vai passar para o filho, devolve para o rei. Cartas de franquias para os comerciantes, olha a relação próxima com a burguesia, ele oferece aquelas cartas de franquia. O que é aquela carta de franquia? A cidade, né, o burgo, ele para de pagar impostos para o senhor feudal, para os nobres. Né? O burgo tem a sua independência com essa carta de franquia. Lembram disso, né? Acho que é a terceira vez que eu explico isso, essa carta de franquia. Né? Dá autonomia para a cidade. A cidade ela não recebe mais ordens do senhor feudal que era dono daquela terra. Agora ele tem a carta de franquia. Ele comprou essa terra do nobre. Né? No caso aqui, o rei que deu. O rei pagou e deu para a burguesia. Fortalecimento da burguesia portuguesa por causa da peste, né? Da peste bubônica. O que acontece? E aí, para eu explicar para você por que você teve o fortalecimento da burguesia portuguesa, eu preciso ir para outro slide para mostrar o que aconteceu na Europa por culpa da peste, por causa dessa doença, que vai ser caso de eu explicá-la na próxima aula. Tá? O tema da próxima aula é peste bubônica. Tá? Então, eu vou para o próximo. Beleza, tira um print aí. Por que a Península Ibérica vai ser uma região de forte comércio? Porque a peste, né, essa crise, caramba, tá fugindo as palavras. Por que fortalece? Fortalece o porto português. Pelo seguinte fator, ó. A peste bubônica ela vai afetar todo o interior da Europa. Então, eu fazer essas travessias aqui no interior é muito complicado, é possível pegar essa doença. Então, rotas que não passam por dentro da Europa ficam muito mais fortalecidas. E, obviamente, que então o Porto de Lisboa, olha aqui o Porto de Lisboa, e também o Porto Espanhol, mas estou falando de Portugal, né? O Porto de Lisboa fica muito mais cheio de comerciantes, de produtos. Beleza? Certo? Então, essas rotas marítimas, elas são as mais utilizadas, porque eu ir por rota terrestre é perigoso, por causa da peste bubônica. Tá bom? A vantagem de Portugal, né? Por que Portugal vai ser essa grande potência? Por que ele sai na frente dos outros países europeus? Pelo seguinte fator, ó. Você tem a morte do Fernando I, ele é o último da dinastia Borgonha. E aquele negócio, né, gente? Se ele é o último da dinastia, significa que ele não teve herdeiros. Não tendo herdeiros, treta, briga. E essa briga vai ficar focada em quem? Em dois reis, em dois candidatos, né? O Dom João, mestre de Avis, e o Dom Fernando, rei de Castela. Eu ia fazer na lousa aqui todo o esquema, o arranjo, mas eu acho desnecessário, tá? A briga entre eles aí. Dom João, mestre de Avis, e Dom Fernando, rei de Castela. E eles têm apoios distintos. Dom João tem apoio mercantil da burguesia, Dom Fernando o apoio da nobreza. Então ele tem um projeto mais feudal, enquanto que Dom João tem um projeto mercantil e burguês. Isso aqui vai ficar conhecido como a Revolução de Avis. Tá vendo lá? Ele é mestre de Avis. Quem vai vencer? O projeto mercantil. Dom João, mestre de Avis, assume, vence Dom Fernando, vira rei de Portugal e ele tem uma lógica burguesa de expansão comercial. Portugal vai ser a nova potência europeia graças a essa unificação muito, muito recente em relação à Inglaterra, França e Espanha.
beleza? E ainda vai desbravar nos mares acesso às especiarias, às rotas, às grandes riquezas. Beleza? Vai ter lição de casa? Aí, Vai ter lição de casa, mas aí eu boto no site. Não vai dar tempo de você copiar porque o tempo vai acabar, tá bom? Vai ter lição. Entendeu a lição de casa, né, professor? Já. Não, sim, eu vou receber de vocês e aí mas eu vou passar para vocês uma nova, que é essa aqui, né? Mas aí eu passo no sistema, tá bom? Porque vai cortar o vídeo. É, um pouquinho, tá de boa. professor, deixa eu printar rapidinho. Entra de novo porque vai cortar.